Muito bem, começou a gravação. Vocês estão me vendo no cantinho da tela? Então, beleza. Então, vamos começar. A gente tinha parado aqui, né? A gente fez até o 17b. A ideia é hoje terminar esses exercícios aqui, certo? Por quê? Porque ele não vai. O tempo que eu vou demorar aqui para explicar com calma é, vai, vai comprometer se eu for começar outro, né? E eu não gosto de ficar acabando no meio. Essa aqui era uma aula grande mesmo. Então, hoje é o último dia de inequação. A próxima já vou falar de sistemas de equações, certo? Então, vamos aqui, vamos printar a tela. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui quem entrou. Permitir o Cris. Beleza, mas antes de começar, eu quero agradecer a presença de todos vocês, do Álvaro, do Arthur, do Cris, do Guilherme, da Letícia, da Rebeca. Muito obrigado por vocês estarem aqui. E vamos lá. Cadê a canetinha? Tá aqui a canetinha. Então vamos fazer a letra C. Então tem aqui, ó, 5x menos 2 menor ou igual a 6. Primeiramente, pessoal, a gente tem que trabalhar com esse sinal aqui de negativo, certo? Esse sinal de negativo que está antes do parênteses. Quando isso acontece, significa que tem tipo um, até vou colocar aqui de uma outra cor, um menos um aqui na frente. E esse menos um será distribuído para cada um dos termos que há dentro do parênteses, ok? Então, vamos repetir aqui o 5x. Aí, menos um vezes x é menos 1x, ou simplesmente menos x. Menos um vezes menos 2, 1 vezes 2 é 2. Aí, menos com menos é mais. Como eu estou usando multiplicação, eu tenho que fazer a regra de sinal. Beleza? Deixa eu ver aqui outra pessoa que entrou. A Tatiane. Certo? Muito bem. Aí depois, agora ficou simples, né? É só fazer 5x menos x é 4x. Mais 2. Esse 2 aqui, ele está somando com o 4x. Então ele deve passar para o outro lado subtraindo. Porque é a operação oposta. Lembrando, eu não estou trocando o sinal do número, eu estou trocando a operação. Beleza? Então vai ficar 4x menor ou igual a 6 menos 2. Então vai ficar 4x menor ou igual a 6 menos 2, 4. Agora, o 4 ele está multiplicando o x. Então eu devo passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar 4 dividido por 4, beleza? Isso vai dar x menor ou igual a 1, beleza? Vamos fazer aqui.
a letra D de dado. Beleza. Aqui, pessoal, é o seguinte. Como esse 7 e esse 2, eles não são múltiplos um dos outros, se aqui, por exemplo, fosse um 8, eu poderia passar esse 2 direto dividindo para cá. Porque esse 2 está multiplicando todos os membros desse lado e esse 7 está dividindo multiplicando, perdão, o 2 está multiplicando todos os membros desse lado e o 7 está multiplicando todos os membros desse lado. Aí eu poderia passar o 2 dividindo para ficar mais fácil. Aí ia ficar 8 dividido por 2 ia ficar 4. Mas como 7 e 2 não são múltiplos entre eles, então eu vou aplicar a distributiva. Beleza? Então vai ficar 7 vezes x é 7x. 7 vezes menos 2 é menos 14. Beleza? Aqui vai ficar 2 vezes 3x, 6x. 2 vezes 4, 8. Aí, beleza. Eu prefiro deixar os números do lado direito e as letras do lado esquerdo. Então, eu posso começar ou pela letra ou pelo número para fazer esse tratamento. Eu vou fazer pelo número primeiro. Esse menos 14, ele está subtraindo. Então, ele vai passar para o outro lado somando. Então, vai ficar 7x é menor do que 6x mais 8, que já estava, mais 14. 14 mais 8 é 22. Então vai ficar 7x, 6x mais 22. Certo? Agora o 6x ele está somando desse lado. Não é esse sinal de mais. É um sinal que está oculto aqui, pois como não tem nada na frente, significa que está somando. Então eu vou passar para o outro lado, subtraindo. E aí vai ficar como? 7x menos 6x menor que 22. 7x menos 6x é igual a x menor que 22. Beleza? Letra E. X menos o 2 vezes 2x menor ou igual a 5 mais x mais 5. Beleza. Só vou salientar aqui que esse 2 poderia passar para o outro lado? Nesse momento, não. Por quê? Porque ele está multiplicando esse parênteses aqui, mas tem termos fora do parênteses. Então, mesmo se tivesse alguém aqui para dividir com 2, então eu não posso fazer isso. Então, a ideia aqui é realmente fazer a distributiva. Né? Aí vai ficar x, que já estava, menos 2 vezes x é menos 2x, menos 2 vezes menos 3 é mais 6. Menor ou igual a x mais 5. Esse x menos 2x vai ficar menos x. Porque eu devo x. Não, pera, eu tenho x e devo 2x. Bem, eu ainda quero deixar as letras desse lado e os números do outro. Então eu vou passar o 6 primeiro. Então vai ficar menos x menor ou igual a x mais 5. Só que o 6 ele está somando. Então ele vai passar para o outro lado, subtraindo. Então vai ficar menos x menor ou igual a x 5 menos 6. Eu tenho 5 e devo 6, então eu devo 1. Agora o x ele vai passar para o outro lado.
Ele vai passar para o outro lado subtraindo ou somando? Subtraindo. Por quê? Porque aqui na frente dele tem um mais que está oculto. E como é que o x vai passar para o outro lado? Então é esse sinal que eu tenho que ver. Não o sinal do menos, porque esse menos é do menos 1, certo? Então, ele está somando desse lado. Então eu vou passar para o outro lado subtraindo. Então vai ficar menos x, que passou, menor ou igual a menos 1. Aí menos x é menos 2x, menor ou igual a menos 1. Só que é o seguinte, quando tem na equação um número negativo multiplicando o x, né? Porque aqui é menos 2x, então vai ficar como? Eu tenho que fazer a mudança. Aqui vai ficar. Eu tenho que multiplicar por menos 1, ambos os lados. Aí vai ficar menos 1 vezes 2 mais 2x. E aqui menos 1 vezes menos 1 é 1 positivo. Só que quando eu tenho a multiplicação de um número negativo dos dois lados, nós vimos lá nas propriedades de inequação que esse sinal do meio deve ser trocado, o sentido dele. Então, se ele está apontando para um lado, ele vai apontar para o outro. Então, vai trocar agora. Certo? Nós vimos isso na aula passada. Agora, esse 2 está multiplicando. Então, eu passo dividindo. Eu vou fazer aqui em cima. Então, aqui, ó, o x maior... Acho que dá para fazer até aqui embaixo, então. X maior ou igual a 1 meio. Dá para fazer embaixo. Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida, gente? Se eu pudesse. Não? Tranquilo? Então, beleza. Então, vamos fazer a próxima. Vamos printar aqui. Vamos apagar aqui. Beleza. Tudo bem, aqui está o polígono. Poli vem de muitos, gono é lado, ou seja, muitos lados, esse polígono aqui, abaixo. E sabe-se que x é maior que 4. Então, assim, o x aqui como resposta tem que ser maior que 4. E o perímetro é menor que 32. Lembrando que em aulas passadas nós falamos o que era perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados, porque peri é contorno, é distante do centro. Metro é distância, né? Metro. Então, o perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados. Então, e isso vai ser menor que 32. Então, o x mais 7 mais 9 mais 5 tem que ser menor que 32. Aí você me fala, mas professor, e o x não tem que ser maior que 4? Daqui a pouco a gente volta e compara o resultado que a gente achou aqui com o resultado que nós vamos achar nessa conta, certo? O resultado que nós vamos achar nessa conta, vamos comparar com 4, beleza? É isso que eu quero dizer. Então vamos fazer essa conta aqui. Vai ficar x mais x é 2x. Aí 7 mais 9 é 16. 16 mais 5 é 21. Então aqui é mais 21, menor que
que 32. Beleza. Aí vou passar os números para o outro lado. As letras já estão todas do lado esquerdo. Então, o 21 ele não está somando, então ele passa subtraindo. Então vai ficar 2x 32 menos 21. Aí, x vai ser menor que... Se fosse 32 menos 22, seria 10. Como é 21, então fica 9. Beleza? Não, fica 11. Fica 11. Certo? Beleza. Aí o 2 ele está multiplicando. Então ele vai passar dividindo. Aí 11 dividido por 2 vai dar 5,5. Certo? 5,5. Aí agora vamos fazer o seguinte. O x, ao mesmo tempo, ele deve ser menor que 5,5 e maior que 4. Eu percebi que vocês têm muita dificuldade quando trabalhar com duas expressões assim. Quando tem desse jeito, pessoal, como é que eu... para ficar mais fácil. Adota um lado para o sentido, né, da desigualdade aqui. Adote um lado. Eu vou deixar o lado, geralmente os livros, né, eles escolhem deixar esse sinal sempre apontando para o lado esquerdo. Então, esse aqui eu não vou mexer. Aí eu vou trocar esses dois caras de lugar. Então vai ficar 4 e x. Só que como se fosse o ímã, o sinal ele acompanha o menor, certo? Se o bico estava apontando para o 4, se eu troco os dois de lugar, o bico aponta para o 4 também, então ele vai apontar para o outro lado. Então, como é que vai ficar? Perceba o seguinte, que eu tenho ao mesmo tempo 4 é menor que x e x menor que 5. Eu posso colocar do lado aqui, ó. Se eu colocasse aqui do lado, só que eu preciso escrever de novo o x? Não, porque o x já está aqui. Então, a expressão fica assim, ó. Beleza? Eu vi muitos de vocês fazendo assim. Não tem sentido isso. Eu vi muitos de vocês fazendo assim. Não tem sentido isso. Então é sempre assim. Você escolhe o lado aqui do bico apontando sempre para a esquerda. Como esse aqui está apontando para a direita, troca de lugar e ele vai acompanhar. Aí você põe do lado, certo? Aí vai ficar 4 menor que x, aí menor que 5,5. E aí ele falou que quer valores inteiros, certo? Bem, como não tem o sinal de igual, então o 4 não pode participar da resposta. E o 5,5 também. O 5,5 já não participaria mesmo porque ele não é inteiro, certo? Então, se o 4 não pode, o único inteiro que está aqui dentro desse intervalo é 5. Então o x tem que ser igual a 5. Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida, gente? Não? Tranquilo mesmo? Olha lá, hein? Se precisar, pode falar. Vamos fazer o próximo. Na questão 17, a gente
trabalhou com inequações já montadas. Ele deu a equação para as inequações para vocês, é só manipular, igual a gente fez. Agora, esse exercício aqui é de montar a inequação. E esses são os melhores, e é os que mais caem, na verdade, né? Então, assim, vamos montar isso daqui. Subtraindo 3 anos da idade de Marlene. Opa, peraí. Na verdade, se você olhar direto para o final, ele quer saber qual a idade da Marlene, sabendo a maior possível. Bem, se o que eu quero saber é a idade de Marlene, então ela é a nossa incógnita, a idade de Marlene, certo? Então, eu quero saber a idade, certo? Só que aí, da Marlene. Aí é o seguinte, eu posso representar isso que eu quero saber por meio de uma letra. Só que aí que letra eu vou usar? Aí eu posso usar a letra X, posso usar a letra Y, mas nesse caso, qual é a letra mais condizente? Na verdade, uma das letras, né? São duas. Ou você usa a letra I de idade, ou você usa a letra M. Eu vou usar a letra M, beleza? Mas se você usar a letra I ou qualquer outra, também está certo, desde que você saiba o que você está fazendo, certo? Então, subtraindo 3 anos da idade Marlene, peraí, então vamos lá. Então, tenho a idade M e vou subtrair 3, certo? Não é 3 menos M, é M menos 3, porque ele está subtraindo 3 anos da idade de Marlene, certo? Muito bem. E multiplicando a diferença, é importante relembrar o significado dessa palavra na matemática. Existem 3 palavras importantes na matemática nesse sentido. É o produto, existe também a palavra é, quociente ou razão, certo? E existe também a palavra diferença, certo? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: produto é o resultado de uma multiplicação. Quando você ouvir essa palavra e nos exercícios, significa que é multiplicando, é o resultado de uma multiplicação. Produto de dois números é 8. Então, 8 é a mesma coisa de x vezes y, seria duas coisas, né? Quociente é o resultado de uma divisão. E a razão é uma divisão. Então, essas duas palavras estão relacionadas com divisão. Certo? E diferença está relacionado com subtração. Que é o que está acontecendo ali, né? Subtração é fogo, né? Subtra, subtração. Tá certo. É o que está acontecendo ali. M menos 3. É, é uma subtração de M pelo 3. Só lembrando também que esses dois aqui, a ordem importa. Fazer 3 menos 5 e 5 menos 3 é diferente, né? E fazer 10 dividido por 2 ou 2 dividido por 10 também é diferente. Mas fazer 10 vezes 2 ou 2 vezes 10 é a mesma coisa. Por isso que a ordem do produto não importa. Por isso que tem aquela frase, a ordem dos fatores não altera o produto. Porque eu tenho dois números multiplicando. 10 vezes 2 é igual a 20. Esse cara aqui é um fator e esse aqui também. Os números que participam da multiplicação nós chamamos de fatores. Por isso que a ordem dos fatores não altera o produto. Beleza? Dando esse flashback aqui, vamos voltar para o exercício. Subtraindo 3 anos da idade de Marlene e multiplicando essa diferença, né? Multiplicando a diferença por 8, então eu tenho que multiplicar todo mundo por 8. Toda a diferença por 8. Por isso que eu estou colocando os parênteses. Porque se eu não colocar o parênteses e eu colocar o número 8 aqui na frente, você vai pensar e vai multiplicar apenas pelo 8, pelo M. Ou se eu colocar no final, vai multiplicar apenas pelo 3. E não é verdade. Está multiplicando todos. Vai fazer uma distributiva aqui. E aí obtém-se um número menor do que... Opa, menor. Então é assim, ó, esse é menor que esse. Do que o sextuplo da idade aumentada 8 anos. Então tem que tomar cuidado aqui, que é o sextuplo da idade aumentada 8 anos.
A idade aumentada 8 anos é M mais 8. E aqui de novo tem parêntese. Por quê? Pera aí. É o sexto da... Não, na verdade aqui não vai ter o parênteses. É só o vezes aqui. É o sexto da idade aumentada de em 6 anos, 8 anos. Por que que não vai ter o parênteses? Porque primeiro ele falou o sexto da idade. E aí depois você vai aumentar 8 anos. Beleza? Obtém-se um número menor do que o sexto da idade, aumentado 8 anos. Beleza? E não o sexto, ou ele poderia ter feito diferente, né? Menor do que a idade aumentada 8 anos vezes 6. Aí seria com parênteses. Aqui não, aqui é só o 6 vezes o M. É o sexto da idade, isso aqui aumentado 8 anos. Beleza? Então tá certo. A pegadinha aqui estava no parênteses. Agora que a gente fez isso daqui, a gente pode distribuir. Vai ficar como? 8 vezes M, 8M. 8 vezes menos 3. 8 vezes 3 é 24. Como tem o sinal de menos, menos. Certo? Que é o sinal de menos decente, né? 6M mais 8. Eu quero deixar as letras desse lado. Então vai ficar. Primeiro vamos levar o 24 para o outro, né? 8M, 6M mais 8. O 24 estava subtraindo, passa somando. Aí 8M, 6M, 8 mais 24 é 32. Beleza? O 6M, ele está somando, mas não por causa desse mais, é por causa desse mais aqui. Então ele vai passar para o outro lado, subtraindo. Então vai ficar 8M menos 6M é 2M. Menor que 32. Aí o 2 está multiplicando? Passa dividindo. 32 sobre 2. Então, aqui o M vai ser menor que 16. Beleza? Bem, agora eu quero que você entenda o seguinte. Ele quer a maior idade possível. Quais são as idades possíveis para Marlene? Bem, gente, se a gente fosse fazer o conjunto das idades, ia ser como? Poderia ser qualquer número inteiro, né? Vamos dizer assim, que ela quer número inteiro, menor do que 16. Poderia ser o zero? Bem, é que como tá falando de idade, não tem sentido você falar 0 anos. Então não vamos considerar o zero não. Então, vamos colocar aqui o número 1, o número 2, até 14, 15. Só que o 16 vai entrar? Bem, gente, como é menor que 16, se fosse um sinal de igual, entrava. Mas como é menor só, então não entra. E aí o maior número possível aqui, ó, repare que é o número 15. Então, a maioridade possível é 16 anos. Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Não são. 15. Nossa, eu falei. Ó, boa, Cris. É 15. Eu falei. Eu escrevi o 15 e escrevi 16. Perdão. Boa, vocês estão prestando atenção. Eu circulei o 15 e coloquei 16. É 15. É isso aí. Agora sim. Vamos ver aqui. Próximo.
Dada a inequação, encontre os números naturais menores que 8 que sejam soluções. E o número menor inteiro de 3 algarismos que seja solução. Então, beleza. Vamos fazer primeiro a inequação e depois a gente volta nos itens. Certo? Vou fazer aqui. Então vamos lá. Aqui 2 vai distribuir, né? Ou melhor, né? Pode ser distribuído, mas também a gente pode passar para o outro lado dividindo. Porque o 2 está multiplicando todo mundo. E o 4 também está multiplicando aqui todo mundo. Então, para ir mais rápido, em vez de aplicar distributivo, eu posso passar dividindo 2 direto. Certo? Aí vai ficar x mais 3 menor ou igual a 4x menos 1 dividido por 2. Pode fazer distributiva? Pode. Mas aqui é mais rápido, né? Aí eu posso dividir direto o 4 pelo 2. Aí vai ficar x mais 3 menor ou igual a 4 dividido por 2 é 2. X menos 1. X mais 3 menor ou igual. Distribuo aqui, né? Vai ficar 2x menos 2. Certo? 2 vezes x é 2x. 2 vezes 1 é 2. Mais com menos é menos. Beleza. Vou deixar os números desse lado e as letras do outro. Então vai ficar x mais 3, passar o 3 para o outro lado, 2x menos 2, menos 3, porque ele está somando, passa subtraindo. Então vai ficar x menor ou igual a 2x menos 5. Esse 2x, ele está somando. Ah, mas não tem sinal de menos? Não, esse sinal de menos é do 5. Aqui é o mais. Então vai passar para o outro lado, subtraindo. Então vai ficar x menos 2x menor ou igual a menos 5. X menos 2x é menos x, menor ou igual a menos 5. Só que aí temos um problema, né? Porque aqui eu tenho o sinal de menos x e eu quero só x. Para isso eu tenho que multiplicar dos dois lados por menos. E aí vai ficar como? Menos x vezes menos 1 é mais x. Menos 5 vezes menos 1 é mais 5. Só que é o seguinte, como eu multipliquei dois lados por menos, então o sinal aqui do meio vai trocar a direção. Beleza? Muito bem. Então, o x é maior ou igual a 5, ok? E aí, vamos para a letra A. Os números naturais menores que 8 que sejam soluções. Bem, se aqui é maior ou igual a 5, esse conjunto aqui é a mesma coisa de eu escrever. O primeiro número é o 5, depois o 6, depois o 7, depois o 8, depois o 9 e assim por diante. Certo? Ele é infinito. É x maior do que 5. Beleza? Maior ou igual a 5. Por isso que o 5 ele entra. Aí ele quer soluções, números naturais menores do que 8. Os menores do que 8 são esses. Ou seja, não inclui o 8. Então, a solução aqui é qual? 5, 6 e 7. Beleza? E qual é o menor número inteiro de 3 algarismos que seja solução? Bem, se a gente continuar nesse ritmo aqui, o primeiro número vai chegar num lugar assim, né? 99, 100, 101 e assim por diante. Então, o primeiro número aqui que aparece com 3 algarismos, que é isso aqui, ó, é o número 100. Então, a letra B é 100. Beleza, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Tranquilo, né? Falta, falta bastante. Tentar ir um pouquinho mais rápido. Aqui eu vi que muitos de vocês fizeram até por regra de 3, né? Eu vou fazer por inequação mesmo, né? Mas se faz a regra de 3, o problema não é fazer por regra de 3. O problema é não fazer a análise depois.
certo? Aqui é o seguinte, ó, meu carro percorre 12 quilômetros com 1 litro de gasolina, certo? Quantos litros de gasolina, no mínimo, eu preciso ter no tanque para percorrer 700 quilômetros sem abastecer? Ah, então aqui, tá vendo que é no mínimo? Faltou vocês que fizeram com a regra de 3 analisar esse no mínimo, certo? Muitos de vocês fizeram assim. Então vamos lá. Então, eu quero saber qual é a minha incógnita aqui. É o litro de gasolina. Então vai ser o meu L. Vou colocar como L a minha incógnita, certo? Então, se eu fizer vezes 12, certo? Com 1 litro vai dar 12 quilômetros. Com 2 litros vai dar 24. É daí que vem a regra de 3, certo? Então é 12 vezes essa quantidade de litros inteiro, vamos colocar assim, vai dar a quantidade de quilômetros. Só que é o seguinte, no mínimo eu quero que seja 700 quilômetros. Beleza? No mínimo. Então é o seguinte. Então, essa multiplicação aqui tem que ser maior do que esses 700. Para quê? Para que ele não reabasteça. Porque se aqui der pelo menos 701, ele não vai precisar reabastecer. Então, esse cara aqui tem que ser maior do que 700, certo? Muito bem. Então vai passar o 12 dividindo, né? Porque o 12 está multiplicando. Ele passa dividindo. Então vai ficar L 700 dividido por 12. Se você fizer essa divisão, vai ficar 58,333 infinitamente. Beleza? Então é o seguinte, para que seja maior do que 700 quilômetros, eu preciso ter pelo menos 58,333 litros, certo? Só que é o seguinte, né? Para ficar inteiro, então, para ser o número de litros inteiro, então você tem duas opções. Ou você coloca 58 ou coloca 59. Se você fazer 58, esse 12 vezes 58 vai ser menor que 700. Logo, você vai precisar abastecer o carro antes de completar o percurso. Então, eu posso reabastecer um pouquinho mais, né? Então vai ficar 59. Então, a resposta para esse exercício é: eu preciso de abastecer com 58. 58 não. Com no mínimo 59 litros de gasolina. Vocês entenderam isso? Para quem fez a regra de 3, chegou também no 58,3333. Só que não concluíram, que não fez essa análise final, certo? Então tem que tomar cuidado com isso. Então, se ele fizer 59, ó, 12, vamos fazer aqui. Se você fizer aqui, ó, 12 vezes 59, eu tô fazendo assim, gente, vai mais rápido. Vai dar 708. Se você fazer 12 vezes 58, dá 696. Então não consegue fazer o percurso de 700 quilômetros. Por isso que precisa fazer com é, abastecer com 59 litros. Beleza, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Faltam 3 exercícios, dá tempo. Vamos fazer 24. Meu pai tem 25 anos, a mais do que eu. Hoje o triplo da minha idade, hoje o triplo da minha idade, mais a idade do meu pai, é maior do que a idade do meu avô. Sabendo que o meu avô tem 65 anos, qual a idade mínima do meu pai? Pai, nossa, meu Deus do céu, que forte, né? Então, vamos colocar o seguinte:
qual é a idade mínima do meu pai. Então temos algumas incógnitas aqui, né? Vamos pensar assim. Meu pai tem 25 anos a mais do que eu. Então vamos chamar a idade do pai de P, que é pai. Tem 25 anos a mais do que eu. Então P é igual a E, a idade minha, a eu, vamos colocar assim, eu coloquei de eu, esse E aqui, mais 25. Beleza? Por exemplo, se eu tenho 10 anos, a idade do meu pai é 35. Beleza? Então, por isso que meu pai tem 25 anos a mais do que eu. Ok. Hoje, o triplo da minha idade, ou seja, agora hoje, né? Então, o triplo da minha idade, 3 vezes E, é, mais a idade do meu pai, mais a idade do meu pai, é maior do que a idade do meu avô. Certo? Só que ele fala aqui, ó, sabendo que o meu avô tem 65 anos. Então, em vez de colocar esse A, que eu coloquei automaticamente para a idade do avô, eu vou substituir por 65. Certo? Qual a idade mínima do meu pai? Bem, no lugar do P ou no lugar do E, tanto faz, você pode substituir aqui do jeito que você quiser. Como eu quero saber a idade do pai, então é o seguinte, eu vou substituir aqui fazendo da seguinte maneira. Tá vendo esse 25? Eu passo para o outro lado subtraindo. Então vai ficar P menos 25 é igual a E. Como tem exatamente o E aqui, eu vou substituir, que é um assunto que já das próximas aulas, né? Mas já que ele colocou, vamos colocar para trabalhar aqui. Aonde tem a letra E, eu vou colocar o P menos 25. Então vai ficar 3 vezes P menos 25. Por que eu coloquei o parênteses? Porque esse 3 ele está multiplicando todo esse bloco. Se eu não colocasse o parênteses, você ia multiplicar apenas pelo P. Mais P maior do que 65. Então vai ficar aqui, ó, 3 vezes P, 3P. 3 vezes 25 é 75. Como tá com menos, é menos com mais, menos. Mais P maior do que 65. Bem, 3P mais P é 4P. O 75 vai ser passado para o outro lado. Então vai ficar mais, né? Porque ele está subtraindo, passa somando. 65 mais 65 mais 75, aqui vai dar 10, vai 1, 7, 7, 14. Então 140. Dividido por 4, porque aqui o P vai passar. O 4 está multiplicando, passa dividindo. Logo o P vai ser maior do que. Bem, 140, aqui vai dar 3, 12. Aí vai dar 5, dá 0. Então, aqui vai ficar 35. Então, a idade mínima do meu pai olha, perceba que é maior do que 35. Pode ser 35? Se tivesse o tracinho aqui embaixo, poderia, mas não tem. Então, a idade mínima é o próximo, é 36. Então, a idade mínima é 36 anos para o meu pai. Certo? Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Acabando.
Aí aqui, ó, considere essa equação aí com x racional e responda as questões no caderno. O 2 é a solução? Por quê? Beleza, aqui, gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Ele tá perguntando, o 2 é solução? Eu não preciso resolver isso aqui por enquanto. Eu vou colocar o número 2 no lugar e ver o que acontece. Beleza? E ver o que acontece. Então, x é igual a 2. Então, onde tem x, eu vou pôr 2. Então, vai ficar o quê? Ó? 2 menos 1/3 é maior do que 2 sobre 2 mais 1/4? Vamos ver. Bem, aqui, o que a gente pode fazer? Fazer as contas desse lado e depois fazer as contas do outro e comparar, né? Então, eu vou fazer o MMC só de um lado. Opa, tô pondo um aqui. É um. E depois, eu vou fazer o MMC do outro lado e ver o que acontece. Aqui o MMC dá 3. MMC entre 3 e 1 é 3. 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes 2 é 6. 6 menos 1. Aí aqui o MMC é 2. Perdão, 2 não. 4. MMC entre 2 e 4 é 4. 4 dividido por 2 é 2. Vezes 2, 4. 4 dividido por 4 é 1. Vezes 1, 1. Aqui vai ficar como? 6 menos 1 é 5. 5/3 é maior do que 4 mais 1 é 5. Bem, gente, 5/3 é maior do que 5/4? Aí a gente tem que saber comparar frações, né? Vocês podem dividir e verificar se um é maior que o outro, mas como é uma das comparações de frações, quando os números de cima é igual, você olha embaixo. Como aqui é 3 e aqui é 4, então essa fração aqui é maior. Mas por que, professor? Se aqui é 4, não é maior? Não. Quer dizer que aqui está dividindo mais, os pedaços são mais pequenos, né? Vamos dizer assim. Então, quanto maior o número de baixo, maior vai ser o número de pedaços, mas esses pedaços vão ser cada vez menores, né? Perceba, se você dividir a pizza em 4, vão ser menos pedaços, mas esses pedaços vão ser maiores. Se você dividir em 8, vão ser mais pedaços, mas os pedaços serão menores. Por isso que aqui é verdade. Então, realmente, o número 2, logo, 2 é solução. Certo? Bem, aí aqui, ele está perguntando, existe algum número negativo que seja a solução? Por quê? Aí eu vou ter que fazer a conta. Então vamos fazer aqui, ó, letra B. Vou ter que resolver essa equação. X menor que 1/3 maior do que x sobre 2 mais 1/4. Como eu quero saber o valor de x, aqui sim eu posso colocar o MMC para todos, certo? Porque eu vou querer saber o valor de x. Aqui eu queria saber se esse lado era maior que esse, por isso que eu fiz isoladamente, ok? Aí se você fizer o MMC de 2, 3 e 4, vai dar 12, ok? Então aqui vai ficar como? 12 maior do que 12. Aí vai ficar como aqui? Aqui é 1. Então 12 dividido por 1 é 12. 12 vezes x é 12x. Menos, que é esse sinal aqui, 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 1 é 4. Aí aqui, ó, 12 dividido por 2 é 6. 6 vezes x é 6x. Mais 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 1 é 3. Aí agora eu posso ignorar esse 12 de baixo e trabalhar só com os números de cima. Aí eu vou deixar os números do lado direito e as letras do lado esquerdo. Então vai ficar como? Ó, 12x maior do que 6x mais 3. O 4 ele está subtraindo, passa somando. Então vai ficar 4. Então vai ficar 12x maior do que 6x. 3 mais 4 é 7. Aí o 6x ele está somando, passa subtraindo. Vai ficar 12x menos 6x maior do que 7. 12 menos 6 é 6. 6x é maior do que 7. Logo,
eu vou passar o 6 dividindo. Vai ficar x é maior do que 7 sobre 6. Bem, gente, tem como algum número negativo ser solução disso daqui? Perceba que aqui, ó, é 0, alguma coisa. X é maior que 0, alguma coisa. Então não é possível ter soluções negativas aqui. O x vai ser sempre positivo. Logo, não existe número negativo que satisfaça a inequação. Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida? Aí tem que escrever isso, viu, gente? Na resposta, você poderia escrever assim: logo, não existe números negativos que satisfaçam a inequação. É importante escrever a resposta, viu, gente? É muito importante. Agora a última questão para acabar a aula de hoje. Um bloco retangular tem 15 centímetros de comprimento, 12 centímetros de largura e 5 de altura. Paulo deseja construir outro bloco com a mesma largura, mesma altura daquele, porém com mais de 1.200 centímetros cúbicos de volume. Quantos centímetros no mínimo deve ter o comprimento desse bloco, sendo as medidas todos os números inteiros? Bem, gente, a gente tem que lembrar que volume, o que é o volume de um bloco? É a altura vezes largura vezes comprimento. Isso aqui é igual ao volume, certo? Só que é o seguinte, ele fixou aqui o que, ó? Bloco retangular, ele tem de comprimento, ele tem 15 centímetros. Como aqui está em centímetros, aqui também está em centímetros, beleza, não preciso mais nem pensar em converter alguma coisa. 15 centímetros. A largura ele colocou como 12. E aqui a altura é 5. Aí beleza, ele deseja construir outro bloco com mesma largura e mesma altura. Então, esses dois aqui vão continuar. Então, vai ficar 12 vezes 5 vezes um comprimento novo, certo? Esse comprimento aqui vai ser diferente. Então, vai ser o que eu quero saber. Só que isso aqui é com mais de 1.200 centímetros. Então, ele quer que isso aqui seja maior, né? Essa multiplicação aqui seja maior do que 1.200, certo? Beleza. Basicamente é isso. O que dificultaria esse exercício é você lembrar que volume é altura vezes largura vezes comprimento. Como é que ele fixou a largura e a altura, a gente quer saber o comprimento. E é multiplicado por todo mundo. Inicialmente era 15. Só que agora, como ele quer maior que 1.200, então vamos ver quanto vai dar isso daí. 1.200 centímetros de volume. Centímetros cúbicos. Então vai ficar 12 vezes 5 é 60. Vezes C. É maior que 1.200. Como o 60 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então vai ficar 1.200 sobre 60. Aqui eu posso cortar esse zero com esse zero, porque eu estou dividindo por 10 em cima e embaixo. 120 dividido por 6 vai dar 20, certo? Então o comprimento tem que ser maior do que 20. Só que tem que tomar cuidado. Ele fala assim, ó, C é maior do que 20. E quanto ele quer no mínimo, né? Se é mínimo, aqui, esse conjunto, o C ele pode ser quantos? Quantos centímetros? Ele pode ser 20? Não, porque aqui não tem o sinal de igual aqui. Então, não tem. Então, é 21, 22, 23 e assim por diante. Então, qual que é o menor desses valores? É o 21. Então, o valor mínimo
Mi. E caramba. É de 21 centímetros de comprimento. Beleza, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Tranquilo? Então tá certo. Então eu quero aqui agradecer a presença de todos, do Álvaro, da Caroline, do Cris, do Guilherme, da Letícia, da Rebeca, do Rian e da Tatiane. Muito obrigado por vocês estarem presentes. Eu espero que vocês estejam passando tudo bem. Ixi, você tem aula de história? Eu não sei, ô Cris. Porque eu não reparei se o André colocou algum recado, certo? Mas dê uma olhadinha lá no Google Classroom, se tiver, ele colocou o recado lá, beleza? A gente se vê numa próxima vez e cuidem-se.